Pensa assim ao vivo, direto de LA. E hoje a gente vai para São Paulo falar com o Paulo Disca. O Disca que fotografou o filme O Amor Dá Trabalho. Mas antes da gente cortar pro Disca lá, rapidinho, se você não segue a gente no Instagram, segue a gente no Instagram. Tem dicas muito legais lá. E estamos no YouTube também. Dê um joinha, inscreva-se no canal e por aí vai. Fala, Disca, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo tranquilo. O Amor Dá Trabalho, como é que foi esse filme, cara? Conta pra gente. Olha, então, esse filme era é, um roteiro, né? Uma ideia original do Ale McHale, e a gente já tinha feito alguns trabalhos juntos, e daí, quando surgiu a oportunidade de fazer o Amor Dá Trabalho, eu era lá uma escolha natural, né? Para fazer com toda a parceria que eu já tinha com o Ale. E daí esse foi o primeiro longa dele e o meu primeiro longa com um processo assim tão longo de produção, né? É uma comédia, já estreou, né? E é com o Leandro Hassum. Conta pra gente assim como é que foi. Chegou o roteiro na sua mão, assim. E aí você leu o roteiro. Como foi essa primeira passada no roteiro? O que foi borbulhando na sua cabeça ali quando você foi lendo? Então, você sabe que como eu tenho uma relação muito próxima com a Lê, a gente, eu fui em várias reuniões até de desenvolvimento de roteiro, né? Até para dar umas ideias de roteiro. Então o processo começou bem cedo. Então, junto com a Lê, eu participei de roteiro e um pouco da concepção de algumas partes do filme, né? Dando ideias de alguma maneira. É, Agora, como um roteiro de comédia, o que, o que eu achei legal foi fazer um filme que você tinha que contar a história, né? Era uma história que você contava de uma maneira, vamos dizer assim, uma narrativa clássica, e, e daí o que tinha de desafio era como a gente fazia as piadas visuais. Isso era uma coisa que o Ale fazia questão de ter no filme, eram piadas visuais, né? Então tiveram várias vezes, por exemplo, um pote de cera fervendo que cai na cabeça de uma mulher, né? Ah, e algumas outras coisas, né? Por exemplo, também tem uma série lá de, como é que chama? De, vai, enfim, uma com outra comida que cai na cabeça da pessoa. Então tinham várias sequências de piadas visuais. É, E também tinha algumas coisas muito interessantes, né? Como a gente acho que vai ver aqui, mas a Sala dos Deuses, que era no céu, né? Com vários deuses, então um ambiente aí, né? Que a gente teve que criar. É, e também o inferno, por onde ele passa, o limbo. Então tinha vários climas que a fotografia teve que ajudar, teve que fazer para ajudar a contar a história. Isso que eu ia te perguntar. Sendo uma comédia, você já pensou naquelas coisas assim, poxa, eu vou trabalhar com baixo contraste, vou deixar tudo mais colorido. Outra coisa que eu ia te perguntar também, o Leandro Hassum, né? Putz, puta ator, assim. Eu já vi ele na TV muito, já vi ele no palco, no stand-up. É um cara que usa muito a mão, assim, a expressão corporal, as reações e tal, né? Como é que foi esse processo, assim, de pensar esse roteiro pra ele, né? No seu trabalho de câmera, poxa, vou recuar mais a câmera, dar espaço pra ele, vou trocar a lente. Teve alguma diferença, assim, nesse approach, por ser comédia e por ser o Leandro Hassum? Então, o que a gente sabia é que quando você faz comédia, você tem que dar esse espaço para o ator. E o Leandro Hassum, de fato, ele usa muito as mãos, usa muito o corpo mesmo. Então, a gente sempre garantia um plano mais aberto para que ele pudesse fazer o que ele quisesse, inclusive improvisar. Ele é um ator muito profissional, muito legal de trabalhar. Então, ele mesmo já falava, ó, vou fazer isso aqui e tal, né? Ou quando ele improvisava demais, falava, tudo bem fazer isso no próximo take. Mas o que acontece na comédia é que você tem que deixar a câmera um pouco mais aberta para você ver a ação física acontecer, né? E então isso era alguma coisa que a gente já fez. E também a gente sabia que na comédia você tem que ver as coisas, né? Então é bom que você não faça uma luz muito dramática. De qualquer jeito, você sempre faz uma luz que tenha contraste, que seja bonita e tal, né? Deixa eu te Mas é perguntar, você isso. falou, deixa eu só voltar um pouquinho, você falou muito do trabalho com a Lê e tal.
Você já fez muita publicidade, já fez Bradesco, já fez Itaú, já fez. Foi com o Ale que você fez essas coisas? Já tinha um entrosamento, então, de equipe, assim? Você já tinha trabalhado com ele? Não, com o Ale, o que eu tinha feito, eu fiz um curta com o Ale. A gente tinha feito curtas e a gente juntou os nossos prêmios para fazer o curta Super-Herói Fora de Série, que tem em algum lugar aí no YouTube. Daí o Super-Herói Fora de Série foi um curta que a gente fez juntos, né? E eu fotografei. E daí a gente fez um promo de série do Super-Herói Fora de Série, né? Para esse curta virar uma série. Então a gente já tinha essa parceria aí no trabalho e a gente se entende muito bem, né? Na hora de filmar. Deixa eu te perguntar, já nesse assunto ainda, de Ska. E essa publicidade, esse know-how, assim, essa agilidade, essa coisa de testar muita coisa para publicidade, como é que você sente que você... como é que você traz tudo isso? Ajudou bastante aí na hora da narrativa mais longa, do longa-metragem? Olha, a publicidade, por incrível que pareça, ela é mais lenta de filmar, né? Porque você pega um plano e fica lá, né, repetindo, ou quando você enquadra, você fica arrumando cada detalhe, né? Cada enfeite, cada objeto que tem ali nos lugares, né? Então a publicidade é muito mais lenta. Quando você chega na hora de fazer ficção, você tem que cumprir tantas páginas, né? E daí em 2011, um trabalho muito importante que para mim foi fazer a série Filhos Fantasmas, porque eu trabalhei com a Lulu, que é uma diretora que já tinha feito ficção, e daí a gente se entendeu muito bem nessa hora de contar a história e de ter agilidade para contar a história, porque você tem que fazer muitas páginas de roteiro por dia e tudo muito planejado dentro do horário, senão você acaba estourando a diária, né? Esse é o grande drama técnico de você fazer ficção. Então, eu acho que a partir daí, eu sempre comecei a pensar em como contar uma história. E com o Ale, eu conversei isso muito com ele, né? Que a gente tinha que planejar bem para a gente usar o tempo certo na hora certa, né? Gastar o tempo certo nas coisas importantes. Com as cenas importantes. E daí também saber muito bem contar a história, né? Quer dizer, onde vale a pena se fazer um plano aberto e pronto, onde você precisa realmente fechar, fazer plano e contraplano, onde você precisa usar movimento de câmera, né? Então a gente planejou muito bem isso para que a gente tivesse tempo de fazer tudo bem feito. Pelo que eu vi do trailer, assim, só no trechinho do trailer e tal, tem muita dessas gags visuais que você falou aí, de coisa caindo, dele entrando na parede, tem vários efeitos especiais até. Foi tranquilo essa execução desses efeitos no set e depois levar para pós? Foi na O2 a pós, né? Foi tranquilo casar essa coisa do set com a pós-produção no computador? Foi porque também foi planejado e a gente sabia que ia gastar um certo tempo nisso, e daí a gente tinha a supervisão lá da O2, então o Edu Amodil, que era da O2, ele estava nessas horas, e então a gente fazendo tudo, eu não lembro de nada que tenha dado errado, sabe? A gente planejou como ia fazer, cumpria, tinha algumas coisas que demoravam um pouco, né? De pôr fundo verde, tirar fundo verde, etc. Mas acabou que deu tudo certo nesse sentido, sabe? E eu acho que funcionaram as piadas com efeitos. Vamos ver uns frames do filme, a gente vai comentando, Disca? Uhum. O Amor ao Trabalho, tá nos cinemas aí. É com o Leandro Hassum. Deixa eu te perguntar outra coisa do Leandro Hassum. Não especificamente dele, mas por causa do talento dele e tal, né? E essa coisa assim de, beleza, vamos fazer o master, aí o Leandro vai lá, encaixa um take perfeito, uma performance muito boa, aí você vai cobrir, vai fazer um médio, ele tem essa coisa da improvisação, né? Você falou que ele até segue as marcas direitinho e tal, respeitou esse profissionalismo, né? Mas aí chega na cobertura, ele começa a improvisar, diferencia um pouco. Você chegava a fazer um take, vamos garantir mais ou menos uma performance parecida com o do Master, e depois o segundo take você improvisa. Tinha uma discussão nesse sentido também? Pra então, bater, né? Pra dar um match da ação. Desculpa. Então, da minha parte
tinha algumas coisas que eu lembrava ali, falava, olha, ele fez dessa maneira, né? Também tinha a questão da continuidade. Mas uma coisa que era uma opção do Ale era deixar ele muito à vontade. Então ele sempre ficou muito à vontade e ele mesmo tem muita consciência. Então o que ele fazia no aberto ele repetia no fechado e quando ele pirava no fechado, depois de que já tinha feito alguma coisa, ele falava, eu pirei aqui, tudo bem e tal, né? E na maioria das vezes o Ale deixava. E eu acho que não teve nenhum problema nesse sentido, sabe? Eu acho que ele, ao mesmo tempo que improvisa, ele é um cara muito profissional, muito consciente, muito experiente, sabe? Legal. Aí tem essa cena que ele vai falar com a morte, é isso? Como é que foi? Isso foi em estúdio? Isso foi lá na Sala São Paulo, a gente pegou uma sala na Sala São Paulo, aí acabou ficando tudo tão escuro que nem precisava ser, mas era uma sala muito bonita, né, com o fundo era de madeira e tal. Aí tem uma parte que é efeito, o boneco da morte é 3D, né, e daí aí a questão, ele tá num lugar muito escuro, uma coisa de fotografia que tinha que estava muito escuro, acendia uma luz e ficava um pouco menos escuro, né? E esse é um dos climas que tem, né? O clima de logo que ele chega aí no limbo. Deixa eu perguntar, também... assim. Desculpa, Disca. Das conclui, por favor, desculpa. Não, é isso. Eu ia falar da próxima cena, que é onde tem uma sala de livros. Eu não sei se deve ter algum frame aí. Então deixa eu intervir aí, rapidinho. Teve algum roteiro, teve alguma locação no roteiro que você estava assim, puxa, essa locação aqui vai dar trabalho e essas outras aqui são fáceis. E aí você chegou na locação, nossa, foi super tranquilo e na outra mão, assim, uma locação que você achou que ia ser fácil e chegou lá, deu trabalho, teve algum problema desse tipo? Olha, eu acho que não, viu? Eu acho que no final das contas a gente cumpriu. A gente teve uma locação muito complicada, que foi o hotel Emiliano. A gente filmou na cobertura lá em cima e é um lugar difícil, que teve que entrar pouca equipe, pouco equipamento, então a gente tinha que filmar rápido, ainda tinha uma parte que era noturna, então ia escurecer no meio do dia, então a gente tinha ainda que cobrir parte do dia para virar noite, então esse foi um dia bastante complicado, né? Com muita coisa para fazer. Você falou de equipe. Quantas pessoas tinham na equipe? Você tem ideia, Disca? Mais ou menos assim por dia. E quantas eram da sua equipe de câmera, de foto? A minha equipe de foto era o eletricista mais 4 assistentes e o maquinista mais 4. A equipe de câmera também tem o foquista, o segundo assistente, o video assist e o logger, né? Então são basicamente 4 ou 5 pessoas em cada área aí, né? Eles entraram nessa locação esse dia ou foi só você e o First AC? Vamos lá. Nesse dia eles diminuíram acho que 1 ou 2 de cada equipe, porque podia entrar 20, 25 pessoas, né? Então ainda tinha que entrar figurino, maquiagem, coisas essenciais. Mas a gente sabia disso e trabalhou dessa maneira, né? Quantos dias de filmagem no total? De fotografia? Olha, foram 5 semanas de 6 dias. Então acho que a gente acabou filmando 30 dias. Não tenho certeza, mas é mais ou menos isso. Beleza. Deixa eu só te perguntar também, tecnicamente, assim, que câmera que você usou, que lente que você usou e teve alguma... por que você optou por esse equipamento, assim? Olha, a gente usou uma Alexa e usou lente Cook. E eu optei por esse equipamento porque a Alexa é uma câmera muito boa e as lentes Cook também, né? É mais pro seu gosto mesmo, é o seu estilo. Não foi porque o filme pediu especificamente. A gente queria... Na verdade, a gente tinha uma questão também dos efeitos. A Alexa, a gente acabou filmando com a Alexa em 3.2K e o que era bom para os efeitos, né? Bom para pós. E, enfim, a Alexa com lentes Cook sempre funciona, né? A não ser que você queira dar uma cara diferente, é um equipamento muito bom de se usar, né? E era o que era a Alexa 3.2K.
Tem essa cena do Office da Alessandra também, né? É. Esse foi set também, foi estúdio. Isso aí foi numa locação. É, Aí a gente tinha que filmar muito rápido, né? E então eu acabei iluminando de maneira que fosse fácil filmar de um lado e depois inverter, né? Fazer plano e contraplano e aberto e tal, porque tinha muito texto nessa locação e a gente tinha que filmar rápido porque só tinha um limite de dias ali, né? E daí ali a gente acabou filmando algumas coisas. Então acho que acabou funcionando. Era um pouco apertado assim, mas deu tudo certo. E esse restaurante deu trabalho? Esse restaurante, a gente na verdade acabou ficando um pouco mais folgado para filmar nele em termos de tempo, né? Então tinha bastante coisa para fazer, mas foi um pouco mais tranquilo. E daí aí a questão era contar bem essa história aí do que acontecia, que tem uma joia e daí aparece alguma coisa. E uma das coisas interessantes desse filme, em termos de linguagem, que eu acho que funcionou, é o quanto você punha. E para isso a gente fez um dia antes das filmagens, na pré, a gente fez um dia de pesquisa e montamos cenas, né? Como se fossem as cenas. A gente acabou tendo que achar que linguagem usar para trabalhar com o Rassum fantasma, porque ele era um fantasma, então às vezes ele estava, às vezes ele não estava. E o Ale queria fazer, às vezes ele estando, às vezes não estando, as pessoas nunca veem, né? Então a gente teve que achar essa linguagem, e aí no restaurante é isso, às vezes punha ele, às vezes não punha, fazia uma com, uma sem, para cortar como quisesse, né? E além dessas gags visuais, também teve uma perseguição, é isso? Teve a perseguição, a gente filmou um dia inteiro de perseguição, né? E daí usamos o câmera car, usamos drone, usamos 2 câmeras nesse dia para ter certeza, enfim, de conseguir filmar tudo, né? E então, no final das contas, eu acho que contou bem a história. E depois a gente filmou as externas, né? Em um dia ou 2, não me lembro. E depois a gente fez tudo que era interna do carro na perseguição, a gente acabou optando por fazer em estúdio com fundo verde. Foi o mais difícil, essa sequência de perseguição foi o mais difícil ou não? O que foi o mais difícil? A sequência de perseguição foi difícil, porque a coisa não dá tão certo, né? Você fala, vou pôr a câmera aqui e o carro vai fazer a curva. Mas quando você chega lá, na verdade não é bem isso, né? Você fala, putz, não está funcionando tanto. Então, às vezes você tem que readequar ali e o tempo vai correndo, né? Mas, fora esses improvisos, que é natural, né? De você fazer ali no dia da filmagem, eu acho que tudo funcionou bem. A gente usou câmera car, usou drone, usou tudo que precisava e funcionou muito bem, eu acho. Essa comunicação, todo mundo knock-talk, desesperado. Até pra você resetar um plano, né? Putz, tem que esperar todos os carros voltarem, tudo. Vai muito tempo nessa brincadeira, né? Exatamente. Essa é sempre uma diária complicada, que você planeja, que você leva 2 câmeras, 3 câmeras, né? E agora, eu acho uma delícia filmar perseguição de carro, né? Meu sonho é fazer um longa com muita perseguição de carro. Eu acho muito legal. Foi aonde que vocês filmaram? Porque tá tudo isolado essa área, né? Foi em São Paulo mesmo? A gente filmou em São Paulo, a gente filmou ali em frente, logo depois do Shopping Morumbi, que tem uma rua que é relativamente nova. E daí a gente filmou numa rua bem nova de fato, que foi aberta recentemente, ali perto também, perto ali da Santa Amaro, mais para a Zona Sul. E daí ali a rua ficou fechada para a gente. Então a gente tinha a liberdade de fazer um carro entrando derrapando, né? E a gente levou vários carros. E daí a gente foi filmando nessa área livre. Depois eles fecharam logo de manhã ali perto do Shopping Morumbi pra gente, mas teve que abrir, né? Então, o que tinha de perseguição mesmo mais perigoso, a gente fez aí. E aí esse ciclorama gigante, é isso?
Aí, quando tinha a Sala dos Deuses, eu falei, essa era uma das cenas que eu queria fazer, que eu falei com a Ale, vamos fazer uma sala toda branca, né? Com uma mesa branca e tal. E daí a gente foi achando aí, né? Junto com a Vera, que é a diretora de arte, fomos achando aí como fazer isso, mas a gente usou um estúdio muito grande, usado para filmar carro. Então ele é um estúdio que é todo fundo infinito. A gente fez um tetão de luz, né? E daí ficou esse mundo branco, né? E daí a gente teve toda a liberdade de filmar, porque a gente tinha várias estrelas. Por questão de agenda, a gente tinha que filmar de madrugada. Então a gente tinha que filmar isso rápido e sem ficar mexendo na luz. Então eu fiz lá um teto de luz, eu sabia que isso ia funcionar. Eu acho que ficou muito legal, uma das melhores cenas em termos de fotografia do filme, né? E a gente ficou livre para poder filmar daqui, dali, a gente estava com 2 ou 3 câmeras até, e daí a gente podia fazer plano e contraplano, podia fazer um aberto mais fechado. Então esse dia foi muito legal de fazer, foi bastante improviso e muito legal, assim, de filmar. E esses 4 braços aqui, foi fácil? Então, daí era tudo muito legal e muito solto, até ter que fazer esse efeito. Daí você pega o fundo branco, entra o fundo verde, daí faz o Hélio de la Penha fazer um braço aqui, um braço mais para cima. Aí foi a hora que o efeito, com todo respeito, deu uma encalacrada, né, na nossa diária super livre e corrida, né? Chega o efeito, com toda razão, e fala, não, aqui nós temos que fazer de novo isso, de novo aquilo e tal. Mas ficou bom, né? O pessoal é competente e deu super certo. E tinha várias estrelas, né? Como você falou, essa cena aí, várias estrelas. Foi de madrugada, então. Juntou o povo todo de madrugada para rodar. No fim das contas, a gente filmou. Eu acho que essa diária foi das 6 da tarde às 6 da manhã, né? O que quer dizer que depois de tanta gente maquiando e tal, a gente começou a filmar lá pelas 8, 9 da noite. E daí ficou filmando a noite inteira até o limite lá, e era o único jeito de filmar com tantas estrelas no mesmo dia. Eu também tenho esse frame aqui de uma feirinha, é isso? É uma noturna? Isso é uma noturna que a gente fez lá no como é que chama? A gente fez ali no Brooklyn, né, onde tem os cavalos, na hípica do grupo. Na hípica, é verdade. Daí a gente pegou uma área ali que estava mais livre, e daí montou esse setzão, né, cheio de food trucks e tal, e daí tinha uma luz geral que a gente fez, e depois eu ia ali, né, iluminando cena a cena. E eu acho que é também um momento bonito do filme, e também que, de uma certa maneira, exatamente esse frame que você colocou é uma parte bem engraçada do filme, e ali onde você tem que... O Hassum tinha que ficar improvisando, né? Ele improvisou muito nessa cena. Isso foi um dos momentos que a gente mais ria com ele, que a gente tinha que se segurar para não rir ali enquanto estava rodando. Mas eu gosto muito eu gosto muito do que a gente fez aí, acho muito bonito, funcionou muito bem em termos de fotografia, de arte e tudo mais. Tinha muito desses momentos risadas do set, assim, de parar tudo pra rir? Tinha. A gente muitas vezes se segurava, porque o Hassum é realmente um cara muito engraçado, né? Ele é um palhaço. E então a gente ria, segurava para não rir, e quando cortava a gente ria. E entre ali, quando ele estava preparando, fechando, trocando lente, ele falava, vou entregar. O Hassum fala muita bobagem enquanto você está ali preparando o próximo. Então você trabalha rindo. E ele é realmente engraçado, né? Não é que você ri para deixar o cara feliz. Ele é um cara realmente engraçado e um cara muito legal de trabalhar. Preciso fazer esse elogio para ele. Então teve muitos momentos que a gente ria de fato. Que legal, Discar. Infelizmente a gente tá estourado aqui de tempo. Uhum. Eu queria agradecer muito por disponibilidade, dedicar seu tempo aí pra gente e pela generosidade de abrir, contar um pouco do seu trabalho, contar como foi o processo. Muito obrigado mesmo.
Legal, obrigado a você, parabéns aí pelo trabalho e fico à disposição aqui. Quero voltar no próximo longo. Oba, legal. Valeu, Discar, abraço, obrigado, viu? Valeu, abraço.